Está começando mais um Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro, um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje temos conosco o especialista Cláudio Zago, que é pesquisador de sorgo desde 1986 e hoje é responsável pela plataforma de serviços técnicos do Santa Helena Sementes. Hoje vamos falar sobre uma novidade do Santa Helena, o lançamento de sorgo tolerante aos pulgões. Seja bem-vindo ao nosso Santa Dica, Cláudio. Olá, eu sou Cláudio Zago, gestor do serviço técnico da Santa Helena Sementes. Estamos aqui hoje para falar do Ataque, que é o nosso novo lançamento para a tolerância ao pulgão de sorgo. Cláudio, qual o modo de ação do Ataque? O Ataque é um gene que existe na cultura de sorgo que imprime tolerância a pulgão à cultura. É um gene natural, de caráter dominante. Então, quando nós temos num híbrido de sorgo esse evento ou esse gene, basta ele estar em um dos progenitores. O sorgo é uma cultura híbrida, então nós fazemos sempre híbrido simples. Então, estando esse evento em um dos progenitores, nós conseguimos criar um híbrido tolerante ao pulgão de sorgo. Este evento que nós usamos, ele imprime tolerância tanto ao pulgão verde quanto ao pulgão da cana-de-açúcar. Pode nos falar mais sobre esses pulgões que o Ataque dá tolerância, que, como você disse, é o pulgão verde e o pulgão de cana-de-açúcar? O pulgão verde foi a principal praga da cultura de sorgo na década de 70, 80, até os anos 90. Ele é causado por um pulgão chamado Schizaphis graminis. Este pulgão ele coloniza a face inferior das folhas do sorgo e se alimenta na face inferior. Tanto os adultos quanto as ninfas se alimentam do sorgo e provocam uma redução significativa na produção. Esse pulgão verde, ele por muito tempo foi a principal praga da cultura de sorgo no Brasil. No entanto, a partir do momento em que se identificou fontes de resistência genética a esse pulgão e foram desenvolvidas, então, novas linhagens e novos híbridos tolerantes a este pulgão. Além disso, uma outra situação que ocorreu foi o aparecimento de um controle biológico muito satisfatório, muito bom, e especialmente pelas joaninhas, pelas chamadas crisópodas e principalmente por uma vespinha que nós chamamos de um microhimenóptero. Então, hoje, essa praga ela não é mais uma praga importante na cultura de sorgo. No entanto, o que aconteceu no final dos anos 2018, 2019? Apareceu no Brasil um outro tipo de pulgão que nós chamamos de pulgão da cana. Diferente do anterior, como o nome diz, é um pulgão verde, o pulgão da cana é um pulgão amarelo. E ele, da mesma maneira, coloniza também a face inferior da folha, suga a seiva da planta e esgota a planta muito rápido. Então, as primeiras observações que nós tivemos desse pulgão foi na safrinha de 2018, 2019. E ela rapidamente se tornou uma praga extremamente importante para a cultura de sorgo. E por que ela é uma praga que não foi controlada pelos inimigos naturais que controlam o pulgão verde? Especialmente porque no pulgão da cana, este microhimenóptero, que é um importante controle biológico para o pulgão verde, ele não controla o pulgão amarelo. Muito bem. E o que nós fizemos? Nós rapidamente procuramos identificar e
incorporar nos nossos híbridos uma tolerância genética a este pulgão. Então, nós estamos agora lançando o SHS 430, que é um híbrido altamente tolerante ao chamado pulgão da cana. E se o produtor observar que tem pulgão em uma lavoura de ataque, ele deve se preocupar? O modo de ação do ataque, ele não elimina completamente, não é como um GMBT que não deixa aparecer nenhuma lagarta na planta. Diferente disso, o que esse evento faz? O que esse gene proporciona? Ele proporciona uma tolerância da planta a um ataque de pulgão. O pulgão ele não vai conseguir se desenvolver, ele vai aumentar o ciclo de vida, ele vai ter dificuldade da oviposição, ou seja, não vai haver um aumento na colônia, um aumento na população de pulgão. Então, o que nós observamos no campo? No campo, nós observamos poucos pulgões, diferente dos híbridos não tolerantes, em que o pulgão forma colônias muito grandes. Neste caso, nós não teremos a formação dessas grandes colônias. Então, teremos alguns pulgões, nós vamos ver alguns pulgões, mas não em grandes quantidades. Não vai haver a formação do que nós chamamos de fumagina. Fumagina é um fungo escuro que aparece na superfície da folha. Por que aparece essa fumagina? Porque o pulgão, quando ele está em grande quantidade, ele excreta um líquido açucarado que vai proporcionar um aumento de fungos. E estes fungos, eles têm tipo como nós chamamos mesmo, fumagina, uma coloração escura que vai cobrir a folha. Então, a gente não observa nos híbridos ou nos híbridos tolerantes esta fumagina. Então, quando você observa no SHS 430 o aparecimento de algum pulgão, fique tranquilo, não entre com a aplicação de inseticidas, porque a aplicação de inseticidas, ela, no geral, especialmente se você aplicar piretroides, vai reduzir a quantidade de inimigos naturais e isso vai prejudicar o aparecimento do inimigo natural, que é também um agente controlador do pulgão. Ou seja, aparecendo alguns pulgões, não se preocupe, monitore, olhe sempre para a sua propriedade, mas pode ter certeza de que as colônias de pulgão serão controladas. Frequentemente, a gente observa também uma mela na panícula do sorgo. Isso também é em função do ataque do pulgão? Não. Essas coisas diferentes, são coisas distintas. Essa chamada mela, nós chamamos isso de doença de Ergot. Essa foi uma doença, é uma doença causada por fungo. Este é um fungo chamado Clavíceps africana. É um fungo que ele aparece no momento do florescimento, quando a gente tem o florescimento de sorgo, especialmente em dias mais frios, a produção de pólen ela é reduzida. Com a redução da produção de pólen, há uma proliferação, este fungo consegue, então, colonizar a flor e ele entra pelo estigma da flor, vai para o ovário da planta, coloniza o ovário da planta e produz essa substância açucarada, ou esse mel, é como se fosse um mel que dá na panícula da planta. Também, em função de ser açucarado, esse mel pode, às vezes, cair na folha, aí também aparecem fungos saprófitas, e esses fungos também vão dar aquelas características como também se fosse uma fumagina, parecida com o que acontece com o pulgão, mas são de origens completamente diferentes. Então, um é provocado pelo exudato de uma praga, que é o pulgão, o outro é pelo exudato próprio da planta como reação
a uma doença fúngica. Então, são coisas completamente diferentes. E o ataque, ele é uma tolerância ao pulgão. Então, o ataque não tem relação com essa doença chamada doença de Yergor. A gente ouviu aí, Cláudio, que você comentou sobre o SHS 430. O que você pode falar mais especificamente sobre esse híbrido lançamento do Santa Helena? Foi um híbrido que nós lançamos, como falamos anteriormente, rapidamente nós incorporamos ao nosso germoplasma esta tolerância ao pulgão da cana. O HS 430 é o primeiro lançamento nosso com esta característica, e por isso nós estamos chamando de ataque, que é esta característica de tolerância ao pulgão da cana e também ao pulgão verde. Além disso, o 430 é um híbrido de alta produção, nós também conseguimos ganhar em produtividade, extremamente competitivo com os produtos nossos internos e também com os híbridos da concorrência, e é um híbrido granífero de porte de aproximadamente 1,50 m a 1,60 m, recomendado para plantio de safrinha no Brasil Central. Então, é um lançamento Santa Helena que incorpora não só a tolerância ao pulgão da cana e ao pulgão verde, mas traz também uma alta produtividade e alta qualidade de grãos. Perfeito, Cláudio. Acho que com isso terminamos nosso episódio. Agradecemos muito a você, Cláudio, pela honra de sua participação e fique à vontade para deixar sua mensagem final para os nossos ouvintes. Com o lançamento do ataque, nós damos um passo à frente em uma empresa especializada não só em milhos, mas também uma empresa que traz uma oferta de novos produtos de sorgo, produto moderno, para atender às necessidades do mercado. E a nossa equipe de pesquisa, de serviço técnico e a equipe comercial da Santa Helena estará sempre às ordens, sempre à disposição dos produtores para prestar o melhor trabalho para que a gente possa ter cada vez mais os nossos produtos entregando o máximo de produtividade, entregando os melhores resultados para que o produtor tenha condição de produzir cada vez mais e com mais sustentabilidade. Obrigado a todos os ouvintes do Santa Dica, o podcast do Santa Helena Sementes. E não se esqueçam que você também pode enviar sua dúvida, que podemos responder nos próximos episódios. Nos acompanhe nas mídias pelo nosso Facebook, SH Sementes, ou Instagram, @Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica. Esse é o Santa Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santa Helena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook, ou em nosso site, santahelenasementes.com.br. Se é Santa Helena, pode confiar.